Olá, boa tarde. Oi, Pro. Tudo bem? Pro, tá me ouvindo normalmente? Eu estou ouvindo, só não estou te vendo. Ah, tá, peraí. Obrigado. Nada. Oi, oi, gente. Vamos aguardando os colegas chegarem. Pro, a gente vai esperar o resto da sala entrar? A gente vai ainda esperar porque faltam uns minutinhos Tá. e... Peraí. Deixa eu ver aqui. É que o pessoal que está no integral vai participar também. Eu pedi para a escola colocarem eles lá numa sala, senão eles iam ficar sem, né? Por causa do horário mesmo. Ai. Já vamos começar, tá? Só vou esperar aqui fechar exatamente 14 horas. A gente vai ter que fazer bem no horário, porque eu tenho uma sequência de plantões hoje, do sexto ao nono. Ô, Pro, já deu 2, já deu 14. Já deu 14, né? Então, nós vamos começar, tá bom? A Pro vai começar falando algumas coisas que a gente começou bem lá no início, lá o que vai cair na prova. Oi, está me ouvindo? Sim. Tá bom. Então, a Pro vai começar aqui falando de alguns assuntos e conforme vocês vão tendo dúvidas, vocês vão falando com a Pro, tá? Vão perguntando, isso eu não entendi direito, explica de novo, tá bom? Vocês estão aqui agora para perguntar, essa é a hora. Certo? Deixa eu só abrir meu arquivo aqui. Que eu preparei para vocês. Vamos lá.
Peraí. Vamos começar, então, tá bom, pessoal? Olha só. A gente começou estudando sistemas de numeração antigo, que não irá cair na prova, que são aqueles sistemas de numeração maia, sistemas de numeração egípcios e romanos. Isso não vai cair. Por que a gente estudou aquilo lá, então? Para a gente entender e compreender melhor o nosso sistema de numeração. Qual que é o nosso sistema de numeração? Como que é o nome dele? O nome eu esqueci, Olha, mas número O nosso natural. Número São natural. São números. Eu não lembro se era árabe, eu acho que não. Decimal. Sistema de numeração decimal. Decimal. Por que decimal? Vem de 10. Por que base 10? Porque trabalhamos com 10 algarismos. Quem são eles? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e 9. Parou. Parou no 9, porque o 10 já é uma composição do 1 com o 0, correto? Então, a gente trabalha com 10 algarismos. Então, base 10. Ele é posicional ou não é posicional o nosso sistema de numeração? Posicional. Posicional, porque imagina se a gente coloca o 2 na frente do 1 ali, no exemplo que eu dei. Não é mais 12, é 21, certo? Tá bom? E quando a gente fala de sistema de numeração decimal, a gente lembra de quem? Do quadro, né? Daquele quadro posicional que a gente aprende lá desde pequenininho, né? Primeiro a gente aprende as unidades, depois as dezenas, depois as centenas e vem aumentando. Então, quando a gente fala de quadro posicional, é para a gente saber onde é o lugar de cada número. Então, por exemplo, se eu falar o número 10, que classe que a gente vai estar falando? Número 10. Olha para cá no meu quadro. O número 10 vai estar onde? Vamos botar ele aqui. Dezena. Olha lá. Vai estar na primeira classe. Então, eu tenho uma classe só para o número 10. Porque está na classe das unidades simples. E quantas ordens tem? Duas, a ordem da unidade e a ordem das dezenas. Se eu falar do número 35.000, quantas classes tem esse número? Quantas classes tem esse número, 35.000? 5. Não, meu amor, tem duas classes, ó. As classes é esses conjuntinhos de 3 ordens cada um, ó. Então, o 35.000 tem duas classes. Ele tem 5 ordens, tá bom? Olha para cá, Gi. Olhando. Ó, 5 ordens, tá? Duas classes. Então, quando a Pro pergunta de um número quantas classes tem e quantas ordens são, qual que é o máximo de classes que um número pode ter? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho no máximo 4 classes. Então, na prova vai perguntar um número lá. Quantas classes? Não vai sair botando 8, 7, 6, que não existe. Só temos 4 classes, tá? 4 classes. Vocês não se preocupem em anotar isso aqui, porque a Pro vai mandar para vocês. A Pro quer que vocês prestem mesmo atenção, tá bom? Porque tudo isso aqui já está no livro e tudo isso aqui a Pro manda depois por ClassUp para a mãe de vocês, tá? Então, não se preocupem em copiar. Vocês agora, assim, ó, estão querendo um cinema. Cinema, tá? Vão só assistir e vão perguntar, tá bom? Então, quando a gente fala em números de classes, a gente só tem 4.
a classe das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões e a classe dos bilhões, tá? Então, agora eu vou dar outro número. Eu vou dizer que é 1.254.000. Quantas classes tem esse número? Quantas classes tem 1.254.000? 3. 3. 3, porque já está aqui na terceira classe, ó. Tem número aqui na primeira, tem número na segunda, tem número na terceira classe. Então, são 3 classes. E quantas ordens são? 10. Quantas classes são? 7. Classe. Perguntei a mesma pergunta. Quantas classes? São 3 classes. 3. E quantas 6. ordens? 7. 7. 7, olha cá, 7. Tá Eu vi aqui no errado. 7, porque a gente não enxerga direito, às vezes, eu sei. Tá bom? Isso aqui a gente tem que estudar, tem que saber montar esse quadrinho para poder responder, certo? Vamos ver mais um exemplo. Deixa eu fechar aqui, senão não vai para frente. Ai, gente. Eu só vou fechar a minha porta, porque senão a minha máquina vai começar a bater, vai fazer barulho. Só um minutinho. Foi fechar a porta da lavanderia, porque senão vai vir um barulhão. Olha lá esse número. 6.671.089. Olha aqui, eu já coloquei ele aqui no quadrinho, ó. Quantas classes são? 3. 3 e 7 ordens, né? Ele não está bem ali de baixo, mas deveria. Vou dar mais um espaço aqui, vai para lá. 7 ordens, muito bem. Se eu perguntar para vocês quais são os números, os valores que o número 6 assume, daí, como que a gente resolvia isso lá? A gente fingia que não tinha outro número que não fosse o 6 e botava ele de novo aqui. Ó, vou escrever. Eu vou botar primeiro, eu vou pegar primeiro esse primeiro 6 e vou fingir que todo mundo é 0. Que número é esse? É assim que tem que fazer, fingir que os outros são 0. Daí eu sei que número que o 6 vai assumir. Que número que é esse? Espera aí que esses zeros ficaram embolados, eu vou ajudar vocês a resolver. Deixa eu pegar aqui a minha... Professora, mas aí tem 2 sets. Tem Quer dizer, 2 6. 6. Daí a gente já vai fazer do outro, mas entenderam o que tem que fazer? Agora vamos fazer do outro. O outro tá aqui, ó, na quinta ordem. Então, eu vou botar ele aqui, ó, e vou fingir que todo mundo agora é 0. Que número é esse? 60.000. Então, os valores são números. Que números são esses que o algarismo 6 assume? Ele assume o valor de 6 milhões, que é esse primeiro, e o valor dos 60.000. Eita, que zero mais feio esse, hein? Deixa eu dar uma... 60.000, tá? Então, é isso que a gente viu lá. E a gente também aprende... Ficou dúvida sobre esse negócio de que valores o tal algarismo assume? Se eu perguntar que valores... Oi? Sora. Tá, eu vou te fazer uma pergunta. Que valores que o número 8 assume? Olha para mim, aqui, ó, o 8 aqui. O 8, a gente escreve o 8 aonde ele está e o resto a gente finge que é 0. Que número que é? 80. Entendeu, Gi? Gi?
Tá? Mas por que tá 80? Porque eu fingi que o resto tudo é zero. Quando a gente pergunta que números um algarismo assume, a gente só deixa ele e o resto põe tudo zero. Claro, eu podia ter posto zero aqui antes, mas zero antes do número é nada, né? Não E precisa. se for um número que não é só de um algarismo, se for de mais de um Não, algarismo? não vai ter. A Pro só vai perguntar, por exemplo, que valores que o número 1 assume? Valor de 1000. 1000? Olha aqui, não é? Ele não está na casa dos milhares? Ah, tá. Ah, tá. E que valores que o 7 assume? Façam assim, ó. Botam uma flecha, ó. Que valores que o 7 vai assumir? 70 milhões. Dá 1000. Se a gente está na casa dos milhares, como é que ele vai assumir milhões? Ah, tá. 700 mil vai ser o valor. É só substituir os demais números por zero, não tem erro. Fingir que os outros são zero, tá bom? Ok? Então, vamos adiante, que tem bastante coisa, né? Então, estudem isso aí. Estudem isso aí, que eu mostrei agora. Bom? Pessoal da escola está com dúvida? Não? Então, tá bom. Depois, a gente estudou as sequências numéricas. O que é uma sequência numérica? Como o nome já diz, é uma sequência de números, né? Só que eles seguem uma lei de formação. Então, se eu apresentar para vocês a sequência dos números pares, eu vou perguntar para vocês, essa sequência é finita ou infinita? Infinita. Infinita, muito bem, porque finita é quando tem início e fim. Infinita é quando tem início, mas tem as reticências, que são esses 3 pontinhos aqui, que significa infinita, tá? As reticências significam infinita. Infinita, assim como a sequência dos números ímpares. Como é que começa a sequência dos números ímpares? 1, 1, 3, 3, 5, 7, nananã. Tá bom. E agora, se eu perguntar lá na prova, qual que é a lei de formação ou qual que é o padrão dessa sequência, o que a gente vai dizer? que ele é infinito? Isso Que é de 2 em 2. Isso, de quanto muda? O que aconteceu aqui, ó, daqui para cá? E daqui para cá? Quando a gente fala em padrão ou lei de formação, a gente está perguntando o que aconteceu de um termo para o outro? Aumentou de 2 em 2. Muito bem, só que a gente não fala só isso. O que a gente vai escrever da sequência? É que nem na tabuada do 2. É isso mesmo. Isso é uma sequência, é verdade. Os múltiplos são a sequência. Então, a gente sempre começa um padrão dizendo assim, ó, inicia. O que inicia? Com 0, vamos ver a do par primeiro. Inicia com 0 e daí a gente dá a dica. Ô, Pro, mas 0 não é um número par? 2. Oi? Mas 0 não é um número par? Por isso que eu estou aqui na sequência do número par. E soma-se 2 ao termo anterior. Não foi o que aconteceu? No 0 a gente não somou 2, deu 2. Depois no 2 a gente não somou 2, deu 4. Então, inicia-se com 0 e soma-se 2 ao termo anterior. Isso para a sequência par. Na ímpar, inicia com o quê? Com 1. Inicia com 1 e soma-se 2 ao termo anterior, ou multiplica-se sempre por 2 o termo anterior. Não tem problema, tá? Então, quando a gente fala do padrão de uma sequência, a gente vai falar de quantos termos tem e quando começa.
Aqui, quantos termos tem? É infinito. Por quê? Porque eu posso dar o comando para vocês e vocês terem que construir a sequência. Se eu falar assim para vocês, ó, a minha sequência tem 4 termos. O que vocês vão fazer? 4 espacinhos, porque vocês já sabem que ela é uma finita. Ela tem início e tem fim. Tá? Pode perguntar, Gabriel. Não, na verdade não é uma pergunta. Eu só quis falar que o Guilherme, ele tá com dúvida. Tá com dúvida? É. Pode perguntar. Espera aí. Ele mandou por... O Guilherme está na escola, né? Aham, é. Então, a Pro vai olhar o chat aqui, que a Pro esquece de olhar o chat. Sora, quando o número começa... para aí. Sora, quando o número começa com par, todos os outros também vão ser par. Não, meu amor, depende da sequência, é isso que eu estou explicando. A pergunta dele é se começar com par vai ser sempre par, não necessariamente. Quer ver? Eu vou dizer uma para vocês. Ó, a minha sequência é finita, ela tem 4 termos, então vocês vão fazer 4 tracinhos, certo? Ela inicia com 0 e vai de 3 em 3. Olha lá, 0, 3, 6. Qual que é o próximo termo? 9. 9, porque eu falei. Eu tenho que dizer, para você construir uma sequência, eu tenho que dizer quantos termos ela tem, ou se não tiver uma quantidade finita de termos, eu tenho que dizer que ela é infinita, e de quanto em quanto vai pular, certo? Eu falei, inicia no 0, porque uma sequência de 3 em 3 não poderia ser, por exemplo, 12, 15, 18 e 21? Poderia, não pulou de 3 em 3? Então, por isso que a gente tem que falar aonde inicia a sequência. Então, se lá na prova vai dar uma sequência para vocês e vocês olharem a sequência e tiverem que dizer o padrão, vocês vão ter que dizer inicia com 0, inicia com 1. Tem que dizer, porque o caminho da volta tem que funcionar. Porque se eu te dou uma lei e não te digo onde inicia, como que você vai construir, né? Então, tem que dizer, inicia com 1, inicia com 0. E depois, o que acontece? Soma-se 3 ao termo anterior. Soma-se 3 ao termo anterior. Ok? Entendido isso? Sim ou não? Entendi. Eu não entendi. O Eu que, meu entendi. amor? A formação, você não entendeu? Sim. Assim, ó, a Pro está explicando, quando você falar, escrever qual o padrão de uma sequência, tem que dizer qual o termo que começa. Então, aqui não começou com 0? Então, a Pro escreveu, inicia com 0. Aqui não começou com 1? Inicia com 1. Tá? E depois você vai dizer de quanto em quanto está pulando. Está pulando de 2 em 2? Está pulando de 3 em 3? É isso que tem que dizer no padrão. Tá bom? Dúvidas sobre isso? Não. Tá. Então, vamos adiante. Ô, Sora, posso ir no banheiro? Pode. Só eu não volto, tá? Porque eu tenho tempo contado aqui, tá bom? Então, quando eu faço a lei de formação ou padrão de uma sequência, eu tenho que informar o início, eu tenho que dizer de quanto em quanto muda essa sequência e quantos termos ela tem. Se ela é finita ou infinita. Certo? Então, lá na prova, se cair pedindo o padrão, tem que dizer essas 3 coisas. Eu vou perguntar para vocês, qual que é o padrão dessa sequência que eu escrevi aí? O que é isso que eu fiz aqui? Coisa mais feia, peraí. Sequência, o U vem depois, gente. Pro. Oi. Assim, para mim deu para ver que a partir do 5 é de 3, mas eu ainda fiquei em dúvida por causa 1, 2, 3, então seria números assim, ó.
seria números 1, 2, 3, daí depois 5, 8, 11, daí seria... Qual que é o próximo número, João? Deixa eu ver. Então, é porque eu ainda estou com dúvida. A Pro fez uma muito difícil aqui, que, claro, não vai cair tão difícil assim na prova, mas é só para a gente se puxar. Olha, a primeira coisa que a gente tem que dizer é da onde que inicia. Que número que inicia essa sequência? Que número que inicia? Hã? É número 1, né? Número 1. Então, vamos lá. Inicia com 1. Quantos termos tem essa sequência? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que é os termos ainda que eu vou construir. 10 talvez termos. possa ser depois do 11, pode ser 11 de novo, eu acho. Vamos ver. Inicia com 1. Repete o 1. E depois, o que aconteceu? Ele vai de 1 em 1 até chegar no 3. Depois vai adicionando 3. Soma sempre os termos anteriores. Então, eu iniciei com 1. Olha lá, eu iniciei com esse 1 aqui. Eu repeti o 1. Já escrevi lá. Depois, eu sempre somei 1 mais 1, 2. Daí, eu somo os últimos 2. 1 mais 2, 3. Somo os últimos 2. 2 mais 3, 5. Daí, eu somo os últimos 2. 3 mais 5, 8. Somo os últimos 2. 5 mais 8, 12, né? Entendi agora, senhora. Entendeu? Sim, agora entendi. 12. Vai somando de número anterior por número Exatamente. anterior. É 13, na verdade, né? 5 mais 8. Professora, E aí, agora, qual que é o próximo, João? Agora, eu acho que é 14. Sempre somos os últimos 2. Olha aqui, ó. 1 mais 1 deu 2. 2 mais 3 deu 5. 5 mais 8 deu 13. Qual que é o próximo número? 15? Acho que não. Quanto que é o 8 mais 13? É isso que eu tenho que fazer. Professora, 19. 19. Hã? 8 mais 13? eu acho que é 21. 21. E daí eu vou fazer 13 mais 21. Vai dar 33. Depois eu vou fazer 21 mais 33, 54. Entenderam? Eu sempre somei os últimos 2. Claro, essa aqui é uma sequência de Fibonacci, que a gente chama, que é uma sequência mais dificinha. Mas o que você... Se eu perguntar assim para vocês, ó... Senhora, eu acho que seu microfone... Pera, não sei se é o meu microfone, porque para mim aparece... Não está saindo o seu som. Não? Ninguém está me escutando? Eu tô. Não, eu não estou escutando, eu tive que ver tô você normal. falando. Tá. Eu tô te escutando, eu tô te escutando. Eu não estou conseguindo ouvir, eu vou ver se é algum problema aqui. Fala, tá? Emanuele. Agora foi. Banheiro, professora. Hã? Posso ir no banheiro? Pode, meu anjo, pode ir. Se eu perguntar para vocês 0, ó que eu vou perguntar para vocês. 0, 7, 14, 21. Quais são os 3 próximos termos? Primeiro é 28. 28. Que mais? 35. 35. E o próximo? 42. 42, por quê? Porque está pulando de 7 em 7, é a tabuada do 7. Então, como é que eu vou dizer o padrão dessa sequência? O padrão é que começa com 0, soma-se 7 ao termo anterior. Sequência finita de tantos termos. Aí conta lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos aqui.
certo? Então, sempre numa sequência vocês vão dizer quando que começa, se ela é finita ou infinita e o que aconteceu de um número para o outro. Isso se chama padrão de uma sequência ou lei de formação de uma sequência, certo? E o pessoal lá da escola, entenderam o que tem que fazer para dizer o padrão de uma sequência? Tá? Professora, eu não entendi muito bem isso daí. É assim, ó. Tá aqui, passo a passo. Ó, deixa eu só dar uma limpada aqui nesse negócio. Tudo não. Você sempre vai dizer onde começa a sequência. Deixa eu pegar uma sequência mais fácil para você. Vou pegar a sequência dos 5. 0, 5, 10, 15. Você vai ter que completar quem é o próximo termo da sequência aqui, Juju. O que você acha que aconteceu de um número para o outro? Professora, é o 20. Somou mais 5. Isso, somou mais 5. Então, é 20, 25, 30. Se tiver 3 espacinhos, né? Se pedir 4, vai botar mais 1. Tá? E vai dizer, inicia com 0, vai somando 5 ao termo anterior. Aí, ó, não é 40. Isso, 40 sim. Olha o pessoal da aula arrasando, ó. 40 seria o próximo, muito bem. Depois seria 45. Isso, mas daí vocês vão ver. Você tem Continua 4 sem ouvir. espacinhos, 3 espacinhos, 45, depois né? 50. E Professora, aí, 45 e 50, depois 50. Isso mesmo. Entenderam? Muito bem. Vamos adiante agora. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui corrigir aqueles trabalhos. Teve gente que não fez, eu acho, a multiplicação, porque descobriram milagrosamente como é que é um número vezes o outro. O que é isso? Bombons. Sem fazer conta, a gente não descobre. Na prova, não pode usar calculadora. Então, teve alunos que fizeram assim, ó. Juliana comprou 30 caixas com 12 bombons para distribuir aos seus alunos. Quantos bombons ela tem? Que conta que eu tenho que fazer aqui? Está dividido por 12. Dividido. Eu quero saber quantos bombons eu tenho ao todo. Eu tenho 30 caixas, em cada caixa tem 12. Que Então, conta que eu tenho que fazer? Vezes. 12, 30 vezes 12. Isso. Ah, eu vou fazer aqui na mão, porque esse negócio aqui não me deixa livre. 30 vezes 12. Pessoal, eu já sei quanto que é 30 vezes 12. Pro, tá me Dá escutando? 360, não pode botar o resposta aqui embaixo, ó, 360, porque eu sei que vocês não sabem fazer isso de cabeça, porque nem eu sei. Como que põe só lá no trabalho a resposta sem fazer conta? Não tem, né, como fazer isso. A Pro viu que bateram o número na calculadora e botaram ali embaixo. Não, tem que fazer a conta. A Pro não nasceu ontem. Faz bastante tempo que a Pro nasceu. Mas isso não importa agora. Vamos fazer. Como é que a gente faz essa conta aqui? Eu vou pegar aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. O que eu faço agora? Porque eu vou pegar o número 1. O número 1 é unidade ou dezena? Número 1 é Dezena. Dezena. Então, eu não posso escrever nada embaixo de unidade se o número 1 é dezena. Eu vou, a partir da dezena, botar os números. Tem gente botando o número de dezena aqui embaixo das unidades. Não pode, porque isso aqui é unidade, eu estou multiplicando uma dezena. Como é que eu vou botar aqui? Não pode. Então, eu vou fazer 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. E daí, sim, eu vou passar a régua. Não tem como passar a régua sem fazer esses passos, gente. Ninguém vai saber quanto que é 30 vezes 12 assim, milagrosamente, né? Tem que fazer a continha da unidade vezes o 30 e da dezena vezes o 30.
E daí soma, 0 mais nada é 0, 6 mais nada é 6, e 0 mais 3 é 3. Deixa eu ver o pessoal daqui. Dezena. Não dá 90 nada. E 90? 90 é 3 vezes 30. 360. Olha a resposta como é que tem que ser na prova. A resposta sempre é em caneta. As contas não precisa ser. Juliana tem 360 bombons, porque não é, a pergunta não era quantos bombons ela tem. Então, ela escreve, ela tem 360 bombons. Certo? Então, sempre que eu fizer a conta de multiplicação, tem que ter esses passos aqui, gente. Não pode fazer assim, ó. 30, talvez vocês estão ouvindo coisas que não são para vocês, mas eu já estou falando porque eu já não decoro nome de ninguém. Tem que somar antes. Então, eu tenho que fazer, não posso botar assim, ó. Da onde? Quero que alguém me diga quem consegue fazer essa conta direto. Tá bom? Multiplicação, não esqueçam. E se tivesse uma centena aqui, eu ia deixar... Não dá, Ossora, para fazer direto. Não tem como. Não tem. A Pro também não consegue fazer direto. A Pro não é ninja nem nada, não sei fazer a conta direto. Eu não estava rica se eu fizesse essa conta direto. Bora lá. Vamos para a próxima. Para revisar. Aí já foi. Agora, olha lá. Um problema. Porque às vezes uma conta pode vir em formato de problema. Quem sabe fazer direto essa conta? Ah, não sabe fazer, ainda bem, porque eu ia querer que me ensinasse. Vamos lá. Marcelo tem certa quantia em reais depositadas na caderneta de poupança. Se o dobro dessa quantia mais 180 é igual a 2.600, quantos reais Marcelo tem na caderneta de poupança? Como ele tem esse mais 180, então eu vou pegar o que ele tem, que é 2.600, e descontar de 180. Porque ele tem, se o dobro dessa quantia mais 180 é 2.600, primeira coisa que eu vou fazer é 2.600 menos 180. Daí, o que sobrou, eu divido por 2. Por que eu divido por 2? Porque fala aqui que é o dobro. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, é 2. Eu divido por 2. Certo? E nas contas de divisão também. Eu não fiz assim, ó. Ó, 2.420 dividido por 2, eu já sei direto, que aqui até dava para saber direto, né? Por 2. Né? Mas não é assim que é para fazer. É para fazer assim, ó. 1 vezes 2, 2 sobra 0. Baixou o 4, 4 por 2 é 2. 2 vezes 2, 4, sobra 0. Baixei o 2 lá por 2, dá 1. E não posso esquecer de baixar o último 0, vai aqui. É esse processo que tem que fazer nas continhas, que nem vocês aprenderam lá no 4º e no 5º ano. Tem que fazer o processo todo, não é só botar resultado, tá bom, pessoal? Ô, professora, Oi? isso vai ser sobre outra coisa. Mas aqueles negócios lá de critérios da divisibilidade, A vai gente precisar- já vai ver. mas vai precisar decorar cada um deles? Não, de tanto fazer exercício, você já aprende. Bom, Eu quero falar, antes de entrar lá nos múltiplos e divisores, sobre expressões numéricas, que eu vi que muita gente errou essa questão na VA. Muita gente fez 50 menos 4 e depois resolveu o parênteses. Mas eu posso fazer isso? Não, não, Não. você faz o parênteses primeiro e depois a outra conta. E E depois o número. depois eu sempre vou fazer multiplicação e divisão primeiro, numa expressão numérica, tá bom?
resolve o parênteses primeiro e depois, aí Isso. depois a conta que está fora do parênteses. Então, bora lá resolver esse parênteses. Quanto que é 5 dividido por 5? Vamos fazer. Se a gente não lembra, a gente faz. Quanto que é? Quem que vê 5 dá 35? 7. Então, 35 dividido por 5 é 7. E aí eu ainda tenho menos 3 ali dentro para resolver. Ainda estou dentro do parênteses. Não tem erro se você copiar aqui para não esquecer todo o resto da conta. Pronto. Ó, vamos botar ela mais aqui do ladinho. Pronto, já resolvi uma parte. Continuo copiando o que não importa no momento, que é o 50 menos 4. Vou botar o vezes. Quanto? 7 menos 3. Vamos resolver o parênteses. Muito bem, Gi. 7 menos 3. 4. 4. 4. E agora, o que eu vou fazer com essa conta? 50 menos 4? Não! Primeira multiplicação, meu povo. Primeiro a gente faz multiplicação, depois a subtração e a soma. Nunca a gente faz uma subtração valer mais forte que uma multiplicação e uma divisão. Primeiro eu vou fazer 4 vezes 4, dá 16. Depois eu vou fazer 50 menos 16. Opa! Olha lá. É isso que eu sempre faço. Eu sempre divido, ou se tiver multiplicação, eu sempre faço o primeiro. Não pode. E muita gente errou essa primeira expressão numérica que estava lá na prova. Por quê? Porque já fez, olhou porque estava primeiro aqui, já vai sair rasgando aqui nos 50 menos 4. Não pode. Aqui pede emprestado, 10 menos 6 dá 4. Como emprestou, ficou 4. Menos 1, 3. Essa é a resposta dessa expressão numérica. 34. Certo? Sempre vocês vão fazer primeiro a multiplicação, primeiro a divisão, primeiro resolve parênteses, e daí vocês vão olhar. Nesse caso aqui, ó, sempre eu vou fazer primeiro a multiplicação. Aqui, antes de fazer 5 menos 3, eu faço 35 dividido por 5, porque senão vai dar errado, tá bom? Treinem isso, tem bastante exercícios para treinar, certo? Vamos lá. Quando a gente fala de múltiplos e de divisores, eles são inversos um do outro, tá? Os múltiplos, o múltiplo de um número natural é múltiplo de outro quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata. Então, se eu falar 35 é múltiplo de 7 de 5. Por quê? Porque se eu dividir 35 por 7 dá 5, e se eu dividir 35 por 5 dá 7. Então, tem que dar exato. Então, quem são os múltiplos de 4? É 4, 8, 12, 16. É a tabuada. A tabuada é um exemplo clássico de sequência de múltiplos, tá? E com os múltiplos, a gente consegue calcular o MMC. Quem lembra como é que resolve o MMC? Eu lembro. Como? Você vai ver os divisores do número 4, por exemplo, que é o primeiro. Múltiplo. Múltiplo. Divisores é lá no MDC. Eu vou ver. Posso falar como eu faria? Pode. Eu faria assim. Eu faria todos os múltiplos do 4 até dar um número que também bata no múltiplo do 6. Isso. Eu faço os múltiplos de 4, certo? E faço os múltiplos de 6. Depois vê os que são iguais nas duas
Que são incomuns, exatamente. E sempre escolher o menor. Que não Quem seja são os o zero. múltiplos aqui em comum? Tem o 12, O zero, que não vai valer. O 0, o 12 e o 30. O 24 também. O 12, o 24 e o 30. Quem que é o menor deles? O zero não conta. 12. 12 Então, o MMC entre 4 e 6 é 12, é 12. certo? Isso pode vir na forma de problemas, como aquelas lá que a gente fez. Os postos estavam distribuindo aquela lá do Tom, lá do cachorrinho. Ele tomava um remédio de 4 em 4 horas e de 6 em 6 horas outro remédio. Quando que esses remédios se encontram? Se eles começarem a tomar na mesma hora? Né? Eles se encontram depois de 12 horas, porque o mínimo múltiplo entre 4 e 6 é 12, tá? Ô, Pro, você... é que você tinha esquecido de colocar nas multiplicações do 4, colocar o 28. Que aí, tipo, ficou Tá. certo. Muito obrigada, me lembrou. Muito obrigada. E não é 30, é 32, né? Então, o 30 nem é incomum. Muito obrigada, Eduardo. Já ia escrever coisa errada aqui, ó. 32. Então, esse 30 já não é mais incomum. Tá bom. Ótimo. E os divisores? Como que eu sei que um número é divisível pelo outro? Eu posso dividir e ver se a conta dá exata. Só que daí vai ser muita coisa para resolver. Então, a gente usa os critérios de divisibilidade. Quem são os critérios de divisibilidade? Quem lembra? São todos aqueles números que dá para dividir pelo algarismo. Não, o algarismo pode ser dividido por aqueles números. Olha lá. Tá lá no livro isso, vocês me estudem isso. Olha lá. Quando que um número é divisível por 5? Quando ele acaba por 0 ou 5. Quando que um número é divisível por 10? Quando ele acaba com 0. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Quando que um número é divisível por 3? Quando a gente soma os algarismos. Somos algarismos e vai dar um número que seja divisível por 3. Tá? A gente somou aqui, 2 com 6, 8, mais 4, 12, mais 3, 15. 1 mais 5, do 15, dá 6. 6 é divisível por 3. Tá vendo? Eu não preciso fazer essa conta. Gente, eu não quero que vocês façam 2.643 dividido por 3 para saber se ele é divisível. Não precisa fazer isso. Vai somar os algarismos e vai ver se é divisível por 3. Por 9, mesma coisa. Eu vou somar os algarismos, divide por 9. E por 6? Quando que um número é divisível por 6? Quando ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, se ele for par e se ele for divisível por 3, automaticamente ele já vai ser divisível por 6. Como certo? 21. É um divisível por 6. Por quê? Não. Isso ia ser por 3 mesmo. Eu pensei não é errado. Por 4. A dezena ou a unidade tem que estar na tabuada do 4. Por 8. A dezena, a centena ou a dezena tem que estar na tabuada do 8. Pronto. Esse exercício aqui, ó a dica para a prova. Eu quero que vocês estudem. Olha lá. Como é que eu soube que o 732 é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8 e por 9? Usando os critérios. Usando os critérios de divisibilidade. Usando os critérios de divisibilidade. Exatamente. Eu perguntei, 732 é par? É. Então, ele é divisível por 2. 732 é divisível por 3? Eu somei os algarismos. 7 mais 3, 10. Com 2, 12. 12 divide por 3? Sim, dá 4, né? Então, eu marco aqui. E assim por diante.
tá? Se eu souber os critérios de divisibilidade, eu sei dizer se um número é divisível ou não por outro sem fazer a conta, tá bom? E aí, por que que a gente precisa saber assim? Porque para calcular o MDC, o que que era o MDC? É o máximo divisor comum. Eu preciso saber os divisores. Então, se eu perguntar para vocês, quem é o MDC entre 16 e 32, o que que a gente vai precisar fazer? Agora é máximo divisor comum, esquece os múltiplos agora. 16 e 32, vamos ver. 16 e 32, olha lá, Emanuel. Quem Vai são ter os divisores de 16? De 16 eu não sei. Vai aplicar, minha gente, os critérios de divisibilidade. Vamos lá. Ele é divisível por 2? Por 1 eu já sei que ele é, porque 16 por 1 é 16. Ele é divisível por 2? Ele é par? É, então ele é divisível por 2. Ele é divisível por 3? Vamos somar 1 mais 6 dá 7. 7 divide por 3? Não. Então, ele não é divisível por 3. Ele é divisível por 4? O 16 está na tabuada do 4? Sim. Sim, ufa, graças a Deus, alguém me disse sim. Ele está na tabuada do 5? Ou seja, ele acaba com 5 ou com 0? Não, também não. Por 6, para o 16 ser divisível por 6, ele teria que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo, lá conforme os critérios de divisibilidade. Ele é divisível por 3? Não, então por 6 ele também não vai ser. Quem mais? Por 8, ele está na tabuada do 8? Sim. Sim. 8 vezes 2 é 16. Por 10 ele vai ser? 8 vezes Não. 2 é 16. Isso, por 10 ele não vai ser, porque ele não acaba com 0. É isso que tem que perguntar. É os critérios de divisibilidade, a gente pergunta para o número. O 16 é divisível por 1? Todo número vai ser divisível por 1. Por 2, por 3, por 4, por 5, e vai fazendo, usando os critérios de divisibilidade. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o 32. Quem são os divisores de 32? Bom, até o 16 a gente já sabe, né? A gente já fez ali em cima. 1, 2, 4, 8, 16 e quem mais? E o próprio 32. O próprio 32, muito bem. Ué. 32. Então, quem são os incomuns? Divisores, opa, peraí. Divisores em comum. Quem são eles? Quem que se repete de um lado e do outro? Tem um 1, tem um 2, tem um 4. Tem vários, tem um né? o próprio 16. E aí, quem que é o maior? Porque aqui é o máximo divisor comum. Quem que é o maior? O maior de todos seria o 16. O 16, muito bem. Então, o MDC entre 16 e 32 é 16. Entendeu? Sim. Entendeu, Emanuele? Eu entendi, Sora. Para fazer o MDC, tem que calcular os divisores. E para saber os divisores, tem que saber o quê? Critérios de divisibilidade. Certo? E, por fim, vamos ver quem são os números primos e os números compostos. Quem são os números primos? Números Já primos são esqueceram dos- aqueles que só tem um divisor apenas. 2 divisores. 10. Ele 10. só divide por 1 e por ele mesmo. Um exemplo de um número primo. O 13. O 13 eu só vou conseguir dividir por 1 e por ele mesmo. Isso são números primos. Sim, Por quê? Porque ele não obedece o critério de divisibilidade por 2, porque ele não é par.
por 3, porque se eu somar 1 mais 3 dá 4, e 4 não divide por 3. Por 5, ele não obedece, porque não acaba com 0 nem com 5. Por 6, não dá, porque ele não é par e nem é divisível por 3. Lembra? Critérios de divisibilidade por 6 tem que ser divisível por 2 ao mesmo tempo, ou seja, ele não divide por ninguém. Então, ele é um número primo. Então, quem são os números primos? Números primos são aqueles que Só tem dividem dois. apenas por 1 e por ele próprio. O que é ele próprio? Ué, se eu estou perguntando se o 13 é um número próprio, 13 por 13 divide, tá? Então, se eu pedir lá na prova uma sequência de números primos de 0 a 10, quem que vocês vão me dizer que é? Bora lá, gente. Porque quase 1, 2, 3, 5. O 1, lembra que a gente viu lá no livro que o 1 não entra? Porque eu só tenho, para ser números primos, eu tenho que ter 2 divisores. Mais Tá? um só tem. O 1 e o número próprio. Só que no caso do 1 fica 1 e 1. Então, é só um divisor que o 1 tem. Tá? O divisor só tem o número 1, ele não tem 2 divisores. Então, o número 1 não é primo. Então, quem são os números primos? Ora, 2, 2, 3. Daí depois vai direto pro 7. 7. Ah, é 5, 10 7. e Daí 11. também. O 5, gente. O 5 divide por 1 e por ele mesmo. Sim, 5. 7. Pronto. De 1 a 10 seriam esses, não seriam? Depois, se eu fosse até 11, até 20. 11, 13, 17, 19. Aí, tá vendo? E assim eu faço para saber. Como que eu sei, por exemplo, que o 4 não é um número primo, Emanuele? Oi, Pro. Por que o 4 não é um número primo? São os números compostos. Porque para ser um número primo, ele só é divisível por 1 e ele mesmo. E o 4, ele divide por 2, divide por 1 e divide por ele mesmo. Ele tem 3 divisores. Números compostos têm mais de 2 divisores. Exemplo, número 4. Quem são os divisores de 4? Acabei de falar. É o 1, é o 2 e é o 4. 2 e 4. Não é só 2. Ser número primo tem que ser só 2. O 1 também não serve, porque só tem 1. Ok, gente? Vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa? Porque a Pro terminou de fazer aqui uma revisãozinha. Vamos estudar para essa prova, né? Vamos estudar. Com aquele tanto de páginas no livro, sempre perguntando, sempre tendo perguntas para você fazer. Foi explicado tudo isso em apenas 50 minutos. Para ver. Ô, Pro. Porque o conhecimento ele tem que ser construído. Querem fazer mais uma expressão numérica? Ô, Pro, deixa eu só perguntar uma coisa. Pode. Ô, Sora. Só um minutinho, Gi. Fala, Emanuele. Como que a gente tem algum jeito que não seja para descobrir se um número é primo? Tem algum jeito de saber se ele é primo sem ser dividindo ele por todos os outros? Não. Só decorando. Ah, tá. Mas se não decorar, o que você tem que saber é dividindo ele por todos os números. Ah, tá. Só calculando os seus divisores. Como a gente tem mais uns minutinhos, vamos fazer aqui mais uma expressão numérica. A segunda da VA. O que a gente vai fazer aqui primeiro, gente? 18 dividido Ei, por pessoal 3. de casa, o que a gente faz? 18 Pessoal de casa, dividido agora eu já achei que eu estava na escola. Pessoal da escola, o que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai fazer 18 dividido por 3. Ah, não. A gente faz 28. Pera, mas primeiro a gente...
Pessoal da Pera, escola, deixa o pessoal da escola responder. O que Ah, vai ok. fazer primeiro? Ih, Jesus amado, vamos ter que fazer um plantão no domingo, eu acho. É que eles mandam pelo chat, então eu acho que demora Mas um eu pouco. tô com o chat aberto. Eu acho que não podem ativar o microfone por causa que lá deve estar um... Bom, por barulho. tempo estar acabando, eu vou falar, ó. Primeiramente, a gente faz a divisão. Não faz 28 menos 18, só porque a conta do menos veio primeiro, gente. Ó, peraí, eu falei. É, você falou. Não faz o 28 menos 18 só porque a conta veio primeiro. Eu acho que não tem os problemas em si. Ora, 18 por 3 dá 6. Dá 6, muito bem. E agora vamos botar no parênteses. 28 menos 6, fecha o parênteses. E tem um mais 6 lá fora. Então, 28 menos 6 dá 22. Com E mais 22. 6 dá 28. É isso que tem que fazer. Não a subtração, só porque veio o primeiro menos, já vai se atirar no menos? Não, meu povo. Faz primeiro a divisão, ou se fosse uma multiplicação, e se fosse assim, ó, 28 menos 18, dividido por 3, vezes 6. Isso também não é a mesma coisa de você, tipo, pegar um montão de números lá, tipo, 1428 vezes tal número de menos tudo isso dividido por mais aquilo, vezes Ia aquilo. fazer o quê primeiro? Ia Vai multiplicar por 6. Tem que olhar sempre os sinais aqui. Multiplicação e divisão sempre tem prioridade numa expressão numérica, tá bom, queridos? Tá. Tá? Eu vou mandar bem bonitinho para vocês esse arquivo, tá? Para vocês estudarem, tá bom? Podem sair quem quiser. Vitor, fica aqui que eu quero conversar com você sobre o que você Ô, escreveu. Sora, Oi. que amanhã eu não vou na escola, eu tenho um médico amanhã. Mas você vai assistir a minha aula às 8 horas? Não. Tá bom. Então, depois a prova passa para você. Pro, o que a gente que aula viu. que tem às 8? Aula de matemática. Às 8 Eu não. não tô sabendo, não. É das 7 às 8. Eu me confundia, das 7 às 8. Tá bom, querido? Nossa, nem eu Tchau, sabia Sora. que tinha das 7 às 8, mas é amanhã, né, online. É, Obrigada, amanhã. tchau. Amanhã tem aula, tá? A Pro tem que começar o outro plantão daqui a pouco. Eu só tenho que tirar uma dúvida aqui com o Vitor. Mas você vai mandar pelo Flash esse arquivo? Tchau, queridos. Vou mandar Tchau, Sora. sim. A Pro vai mandar. Tchau, Tchau. meus amores. Tchau, Tchau, Pro. pessoal da Tchau. escola. Tchau, Sora. Tchau. Estudem. Qualquer dúvida no ClassUp, a Pro responde. Tá bom? Júlia, olha o seu celular. Eu já tô olhando. Ué, o Vitor não ficou? Eu pedi para ele ficar. Então tá bom. Tchau, meus Tchau, amores. Sora. Tchau, pessoal da escola. Até amanhã. Tchau. Tchau.